viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, falando diretamente de Orlando, Estados Unidos. Sou uma imigrante, assim como você, saí do Brasil rumo a um sonho, só que no meio do caminho, tanta coisa acontece no meio do caminho que talvez você não soubesse, né? Pois esse podcast é feito para você, feito por pessoas reais, que viveram vários desafios, que vivem até hoje. A boa notícia é que dá para vencer os desafios. Então se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda segunda e quinta à noite você vai receber episódios novos com informações, com insights. Aqui a gente ri, a gente chora, tem de tudo. E se prepara. Você sabe que nessa mesa só senta os tops, né? E o convidado de hoje, pensa numa pessoa que foi escolhida para estar aqui a dedo. Ele tem 6 anos de América, 6 anos intensos. É casado, tem 3 filhos, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Fica até o final, porque é no final que vem sempre o melhor, que é o Paulinho. Muito obrigada, Paulinho. Por nada, estamos aí. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição de compartilhar conosco esses 6 anos inteiros, intensos. Dá para escrever um livro até. É. Eu acho que eu até penso fazer isso em breve. Mas como é que aconteceu? O Paulinho resolveu sair do Rio de Janeiro e vir para cá? Olha, o start disso tudo foi muito louco, porque muitos, você até falou numa palavra aqui, sonho, né? E esse não era propriamente dito um sonho meu de estar vindo para a América. Isso foi impulsionado por um propósito que apareceu no meio do caminho da minha trajetória, né? Como você falou, eu sou casado, né, com a Karina, nós estamos até para completar agora 25 anos de casado. Uau! Uma história, né? Estaremos completando em março do ano que vem 25 anos de casado. Temos um filho já de 21 anos, né, 18, e a Pamela com 13, que fez 14 agora também sábado. Então, a gente tinha eu era empresário no Brasil, né? Eu ainda tenho uma empresa no Brasil, e eu trabalhei sempre no ramo de ferramentas, no ramo de construção civil no Brasil. E também era diácono de uma igreja lá no Brasil e trabalhava nessas duas pontas, né? E durante muito tempo a minha vida estava rumando para manter uma estabilidade. Até mesmo o ano que eu vim para cá, que foi 2017, eu posso dizer que era um ano que eu estava com praticamente tudo que eu sonhava realizado no Brasil, né? Eu estava com a minha empresa no melhor momento, o ministério que eu servia no melhor momento, o casamento num ótimo momento, os filhos todos num momento bom. Eu não tinha desejo nenhum de me mudar, de sair do Brasil e de me aventurar, vamos dizer assim, em outro país. Na verdade, eu sou um cara que eu sou sanguíneo, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto muito de mudanças. Mudar de casa, mudar de lugar. E, por incrível que pareça, naquele momento, a gente tinha acabado de construir a nossa casa. Nossa! Foi uma casa que a gente comprou, assim, sabe aquelas casas antigas que estão no lugar que tipo, sobrou lá. Até estava vendo essa semana em Balneário Camboriú, hoje é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Ah, é? E só sobrou uma casa na praia. A casa está sendo vendida por 15 milhões de dólares. Uau! Uma casinha desse tamaninho, vendido lá no Balneário Camboriú, porque ela sobrou lá, o dono não queria vender. E aí agora está sendo vendida por 15 milhões de dólares, né? Então, assim, é um absurdo. E a minha casa era mais ou menos numa rua dessa, assim, a casa que sobrou lá. E aí a gente comprou e montamos a casa do chão, uma casa de 3 andares, grande, com tudo do jeito que a esposa queria, que a família queria e precisava. Tudo. Quando a gente terminou de construir tudo, viemos para os Estados Unidos em 2017. Às vezes eu acho, Paulinho, parece assim, só acho, né? Eu, como eu sempre falo, eu respeito a fé de todo mundo, mas eu creio em Deus. E às vezes parece que Deus fala assim, Tá muito confortável. vamos mudar, tá na hora de crescer, vamos mudar. Porque quando eu sei todas as respostas, a vida muda as perguntas. Sim, eu falo, exatamente. tava tudo direitinho. Exatamente. E aí parece que você falou, mas quando tava no meu melhor momento, ele fala, deixa eu ver mesmo, se você tá disposto. Sim, mas eu acho que nós passamos por momentos na nossa vida que o desconforto vai fazer com que a gente procure uma mudança. Com certeza. Sabe, ali naquele momento foi gerado um desconforto. No meio de todo esse conforto, foi gerado um desconforto. Eu já trabalhava na igreja há muitos anos, né, como diácono, e a gente que está acostumado a lidar com pessoas, a gente não se abala muito com pequenas coisas mais, né? O ser humano, a gente sabe, cada um tem as suas diferenças, a gente tem que saber lidar, ter tato para lidar com as diferenças.
E eu sempre tive muito tato para lidar. Eu já estava numa época que, tipo assim, nada me abalava muito. Teria que ser uma coisa muito... Só que teve uma situação que eu passei que me abalou muito, pessoalmente. Uhum. E eu fiquei triste com aquilo, sabe? Eu fui pro meu quarto, eu chorei, sabe, conversei com Deus, falei, Deus, por que eu tô passando por isso? Mas era uma coisa que, se eu for pensar hoje, era uma coisa muito simples. Mas não era para gerar momento... aquela crise, sabe, naquele Entendi. momento. Mas foi um desconforto que me fez passar por aquilo, sabe? Entendi. E aí eu lembro que eu orava e chorava de madrugada, umas 3 da manhã. E coincidentemente, naquele momento, um ano antes, o pastor da qual eu servia lá na Igreja Nova Vida, lá no Rio, ele é americano, ele morou aqui 37 anos, veio para cá, e ele voltou para os Estados Unidos. Ele estava no Brasil e voltou para os Estados Unidos. Ele veio para Orlando, ele veio aqui, abriu uma igreja aqui em Orlando, ficou aqui. E nisso, há muito tempo a gente não se falava. No dia seguinte desse problema, ele me liga. Daqui, De Orlando. Ele mora em Winter Garden, a igreja também lá em... A igreja, na verdade, era na Kirkman, ali no Metro West. E aí ele me liga e falou, ô, Paulinho, tudo bom? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Ele falou assim, rapaz, quando você vem pra cá? Aí Aí eu falei assim, que eu vou pra aí? Passear? Posso ver e tal. Não, olha, porque foi uma frase muito absurda. Porque imagina a minha cabeça naquele momento. Nem passaporte eu tinha, Angélica. Você nem tinha, assim, nem pensava nessa Não possibilidade. pensava. Eu já tinha viajado por outros países, mas tudo América do Sul, né? Não Então não precisava. precisava de passaporte, não tinha tirado meu passaporte ainda. Porque eu ainda realmente, como eu falei, aquele momento estava sendo assim, um momento de estabilidade. Dali para frente a gente tinha sonho de conhecer a Europa, tinha sonho de conhecer outros lugares, até a Karina, minha Mas esposa. passear, né? Só... Sim, minha esposa era doida para conhecer a Disney, o sonho dela era conhecer a Disney. Então, imagina, a gente tinha todos esses projetos na manga, mas era ainda a médio prazo. E aí ele fala para mim, eu falei assim, pastor, não tem nem passaporte. Como é que eu vou fazer isso? Aí ficou aquilo no meu coração. Enfim, passaram-se alguns dias, eu liguei para ele e falei assim, vou fazer o seguinte, vou dar o meu primeiro passo. Né? O primeiro passo é tirar o passaporte. Né? Eu não posso ir tirar o visto sem passaporte. E tirei o passaporte. Ok, peguei o passaporte. Até aí tranquilo, né? Porque tirar passaporte, beleza, é Fácil, garantido. Garantido. Não, se eu tivesse dívida com a Receita Eleitoral, né? Que não pode. Né? E aí eu tirei o passaporte e logo depois eu falei assim para minha esposa, eu falei, eu vou aplicar para o visto de turista e vou lá para conhecer, sozinho. E vim, tirei o visto de turista, foi aprovado e vi para cá. Você veio sozinho. Vim sozinho. Não sabia dessa parte. E eu vim para ficar 3 meses. Eu comprei passagem. Mas ainda assim foi ousado, né? Ficar 3 meses é bastante. Sim. Você veio espiar bem a terra. Exatamente. Aquela espiada profunda. Exatamente. Mas, quando eu cheguei aqui, eu me propus a ficar 3 meses, só que quando completou 1 mês, eu tinha certeza que eu tinha que vir. E faltava 2 dias para o aniversário do meu filho mais velho. Eu falei assim, eu vou voltar. Isso era junho. Meu filho mais velho faz aniversário 4 de junho. Isso era 2 de junho. Eu falei, eu vou voltar e eu ainda tinha que tirar visto de todo mundo, passaporte de todo mundo, para estar aqui ainda em agosto, no início das aulas. Esse era o meu plano. Um plano muito ousado, né? Muito. Era, pouquíssimo tempo para tomar todas essas decisões e tudo dar certo, né? Porque o X também não é nem só o decidir, porque tem coisas que não estão no teu controle. Conseguir agendamento no consulado, Sim. enfim. Tem E ser aprovado também, né? Então, Exatamente. E aí? E aí, eu cheguei no Brasil, de surpresa, né? O meu filho, cheguei no aniversário dele, foi muito legal. E eu falei assim, olha, a gente vai se mudar em 2 meses. A gente vai para os Estados Unidos, tá tudo certo. Todo mundo infartou, né? Família e tal. E a minha esposa assim, a gente acabou de completar a casa. Né? Aquelas coisas que o lado mais sensível da mulher. Eu falei assim, amor, mas eu tenho certeza que isso é um propósito que foi colocado no meu coração. E quando a gente faz algo por propósito, não gerado pela necessidade, é completamente diferente. Quando é gerado por um propósito, você pode até não ver os resultados inicialmente. Que foi o que aconteceu, né? A gente chega aqui... E que normalmente é o que acontece. Exatamente. A gente chega com um mundo que é nos apresentado de uma forma completamente diferente. Até mesmo esse 1 mês que eu fiquei aqui, eu só vi a parte boa.
Parece que foi me cegado a parte ruim para eu não deixar de vir, sabe? Você me lembrou um negócio. Eu já tinha vindo pra cá, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos, né? Então eu vim pra cá, trouxe meu filho, depois uma vez trouxe minha mãe e vim pra fazer cursos. E eu nunca... Eu via muito esquilo. Sim. Ok. E quando eu já fui para vários outros países e falava assim, brasileiro, e pensa que brasileiro tem toda a fauna e flora na rua. E não tem. Não. Pensa que a Amazônia é São Paulo. Exato. Não é. Eu sou da cidade de Pedra. Eu nunca vi. O máximo que eu vi em São Paulo foi pombo, rato de longe, graças a Deus, passarinho, gato e cachorro. Eu nunca vi animais. Sim. Muito menos na rua. Na Avenida Paulista, em Moema, eu nunca vi isso. Aí chegou aqui, fui para os parques, vi um bichinho ou outro, tudo bem. Chegou num ano que eu tive uma experiência assim, muito forte com Deus, ele mandou eu vir, tipo, uns 3 dias depois eu soube que tem jacaré no lago. Eu falei, nossa, gente, jacaré no lago, achei que era uma... Imagina, jacaré no lago, imagina. Passado um tempo, eu descobri que tem jacaré, tem cobra. Essa semana teve urso na Disney. Teve urso no meu prédio. No teu prédio? Entrou um urso no meu prédio, que é na rua do shopping, lugar mais movimentado. Aí eu falei, Deus me cegou. Eu falei essa frase, Deus me cegou, porque se eu soubesse que tinha tanto bicho, eu ia ter muito mais medo. Cegado completamente. Porque eu não enxergava essas coisas. Eu tô falando isso porque eu lembrei de você, quando você falou, parece que eu fiquei cega. Meu filho falou, mas você já veio aqui 4 vezes, essa é a 5ª, você nunca soube que tinha jacaré andando na rua? Eu falei, não. Porque nunca aconteceu. Ele só viu os bichinhos da Disney, né? Eu vi os bichinhos da Disney. Ele falou, mãe, mas você já veio tantas vezes aqui. Uma vez eu lembro que eu fui sair com ele, e ele queria comprar um skate, e vi uma cobra no estacionamento. Eu falei, meu Deus, meu filho. É por aí. Então, tem umas coisas que eu falo assim, Deus parece que não deixa. Não. Parece bobeira para outras pessoas, mas Sim. para mim foi impactante saber Sim. que assim, do lado, em casa, olhando pela janela, vi um jacaré. Exato. Aí, esses dias no condomínio, me recebo Eu falei, pô, a gente sai do Brasil fugindo de bandido, ladrão, mas como é que lida com o urso? Porque tinha um urso no corredor do condomínio. Você tá entendendo? No máximo, a gente vê um cachorro meio doido naquele vira-lata. Que ia ter um urso. Não dá. Eu via nas câmeras, eu falava, não, gente, como assim? Eu fiquei dias abalada. Como é que eu devo reagir se eu ver um urso? Meu Deus. Porque a gente não tem nem noção disso. Talvez a gente paralise ali, né, na frente. Tem coisas que só um imigrante vai entender, né? Só. Então, eu entendo quando você falou, parece que eu estava cego, porque eu tenho esse mesmo sentimento. Sim. Falei, tem esses detalhes assim, eu não tinha noção que Sim. era bem assim. E muita gente também acaba te cegando também. Porque a gente, quando chega para espiar, né, a Terra, vamos dizer assim, a gente passa por, talvez, na realidade de pessoas que vieram para cá com uma realidade completamente diferente da sua. É verdade, tem entendeu? isso também. Então, se você não se colocar na mesma realidade que você está chegando, provavelmente você não vai experimentar a mesma coisa. Eu lembro que nessa época, o pastor Jaso, que era o meu amigo, né, que é o meu amigo, ele me apresentou o cara que era um dos sócios do Orlando City. E aí eu fiquei amigo do cara. Aí eu comecei a falar com o jogador de futebol, com o Kleber, com o Rivaldo, e com a galera. Tudo. Você falou, nossa, maravilhoso. Nossa, essa vida aqui é tudo de bom. O outro que era ator da Globo e não sei o quê. Então, assim, essa foi as pessoas com que eu me envolvi quando eu estive aqui. E essa foi a realidade, entendeu? Que eu me envolvi. Eu não passei nem perto de Pine Hills. Pine Hills, para quem não sabe, é um bairro bem desafiador. Desafiador. Mas em relação ao Rio de Janeiro, é um bairro bem tranquilo. E então, começamos o projeto de vir para cá. Em 2 meses. Em 2 meses. Só que dentro desse tempo ainda tinha alguns desafios muito grandes. Primeiro, lembra que eu falei que eu tinha acabado de completar uma grande construção. E assim, foi uma grana violenta que a gente investiu. Violenta. A gente pagou a casa, a gente tinha financiado a casa. Só que nesse projeto de financiamento, o dono da casa tinha um problema na Receita Federal, o dono da casa que nos vendeu. E, consequentemente, a Caixa Econômica cancelou o financiamento por causa dessa dívida dele com a Receita. Porque não pode ter nem quem compra e nem quem vende dívida. Né? Eu não sabia disso na época. Eu achei que quem está comprando que não podia ter dívida. Não, até quem vende não pode ter dívida. E o cara falou que não ia pagar a dívida. Ele falou assim, nossa, essa dívida aqui é irregular, eu estou correndo atrás. E aí? E aí o cara me faz uma proposta do nada. Ele fala assim, olha, você faz o seguinte, você vai me pagar no particular, com nota promissória. Eu falei, como? Ele, do jeito que você puder. Eu falei assim, nossa. Uma proposta... Só que eu ia pagar em 10 anos a Caixa. Resumindo, aqueles anos foram anos tão prósperos e tão movimentados que eu paguei esse cara em 2 anos. Mas também, né?
Raspou tudo. Paguei em 2 anos a casa inteira e fazendo obra. Não é só Uau. pagar a casa. Fazendo a obra da casa. benção. A obra da casa foi mais cara que a casa. Aham. Né? Então, quando chegou nesse momento, a gente decidiu vir para cá com visto estudante, né? Que era o visto que nos traria, naquele primeiro momento, uma condição de estar aqui com mais tranquilidade. Por quê? Porque a igreja na qual me fez a proposta de eu vir para cá, na época, ainda estava começando também. Então, ela não tinha a documentação necessária para solicitar um visto religioso, por exemplo. Entendi. E aí, eu vim para cá com o visto de estudante e aplicamos o visto de estudante no Brasil. Só que nessa de aplicar, você sabe que o visto de estudante exige que você tenha um capital de reserva para comprovação. Pequeno, né? Para Pequeno. 5 pessoas, Pra imagina ser- como que foi pequeno. Foi 36 mil dólares na época e eu, tipo, juro para você que eu tinha na época 10 mil reais na minha conta. 36 mil dólares era Hoje aí, quanto? na Cento época e era poucos 3,76 o dólar. 3,76. 4, vamos botar 4, né? Um pouco 4. Então era aí 100 e poucos mil. 100 e poucos mil. Quer dizer, você tinha 10%. Eu tinha 10, né? Tinha alguma coisa, né? E eu lembro que eu fiquei durante um tempo perguntando, cara, eu já tinha feito a aplicação, já tinha feito tudo, já tinha marcado a entrevista, só que E? faltava Só 100 só mil. isso. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a correr atrás, falei, vou ver se eu pego um empréstimo, não sei o quê, mas tudo era muito complicado, porque imagina, era uma Prazo coisa também. muito pouco tempo que eu precisava, eu não precisava daquele dinheiro, né? É verdade, era só para constar. Exato. E aí, aconteceu vamos dizer, um milagre. Um rapaz me ligou, falou assim, poxa, eu morei nos Estados Unidos, ele é comandante da Marinha no Brasil, morou aqui em Washington, e ele ficou 2 anos aqui, e ele queria me contar a experiência dele, da família dele, para me dar algumas dicas e tal. A minha esposa tinha falado com a esposa dele, enfim. E fomos lá em casa tomar um café. Nesse café, estávamos à mesa, e conversa daqui, ele me mostrando tudo, a realidade de Washington, e a realidade dele também era completamente diferente da minha. Ele era comandante da Marinha, veio para cá enviado, com todas as regalias, né? Ele não veio para cá para passar dificuldade. Talvez a dificuldade que ele encontrou é uma dificuldade que alcança todos Diferente. nós, idioma, Sim, cultura, e essas coisas. Saudade, família. E aí, ele chegou para mim e falou assim, tá faltando alguma coisa para você ir? Só que naquele momento, Angélica, eu falo para você, eu não sei se o sentimento que eu tive foi um orgulho, pode ter sido. E eu falei assim, não falta nada. Só que faltava, né? Só 100 e poucos mil dólares. E ele olhou bem no meu rosto e ele falou assim, tem certeza? Eu respirei fundo, eu falei assim, olha, por esse visto que eu estou aplicando, precisa que aconteça isso. Só que eu não tenho. Mas Deus proverá. Falei assim para Deus ele. estava querendo prover ali e você não estava deixando. Aí ele falou assim, me dá o número da sua conta. Segunda-feira esse dinheiro está na sua conta. Eu falei assim, cara, eu não tenho previsão de quando que eu vou retornar para você. Ele falou assim, o dia que você tiver tudo resolvido, você me devolve. Uau. E ele depositou na época, eu não lembro se foi, acho que foi 139 mil na época aproximado. Uau. Na minha conta, na segunda-feira. E aí passou aquele tempo, veio a entrevista, passamos na entrevista. Que também já é outra benção muito grande. Outra benção. Já sentou gente aí que tentou 13 vezes, conseguiu na 14ª. Foi de primeira, né? Na verdade, eu até tirei o meu terceiro visto agora. Na verdade, eu tirei... primeiro foi turista, estudante e o religioso agora, né? Que foi o último que eu tirei. Então, eu tive 3 vistos aprovados, né? Que foi também uma benção, né? E aí... Quando fomos para lá fazer a entrevista, passamos e começamos a planejar também os trâmites de chegar aqui. Chegamos para Miami, viemos para cá, viemos com 15 malas, muita coisa trazendo, aluguei uma van em Miami para poder... Claro, 5 pessoas, 5 pessoas, super compreendo. Com muita coisa trazendo na mala. E chegamos aqui e aí a realidade bateu. Né? Tivemos que comprar um carro, depósito de aluguel... Né? Geralmente, a maioria das casas aqui pedem 3 meses de depósito. E depósito da luz? Eu falei, gente, já raspei tudo. Depósito da luz. Eu falei, que depósito da luz, pelo amor de Deus? Você não tem crédito, né? Então, se você não tem crédito, você tem que começar a trabalhar isso desde aquele primeiro momento. Então, depósito de luz, depósito de casa, comprar um carro. Muitas demandas. E aí, entrou alguns fatores. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca dirigiu na vida. Ela não tinha carteira de motorista. Aí chega aqui... Não aqui, tem como. Não tem como metrô, viver em Orlando. Não tem ônibus, sei lá se tem, porque eu nunca vejo. Tem ônibus que passa de 3 e 2 horas. Você tá né? doido. Tem lugares que você olha a linha,
da minha casa para a Universal é muito pouco tempo, 20 minutos de carro. Só que se você for de ônibus, às vezes demora 2 horas. Deus, quer dizer, na prática não tem como. Não tem condição. E fora questão de trabalho, de filho, Não tem enfim. como. E não tem ônibus dentro dos lugares, tipo, para pegar numa escola, enfim. E É aí, muito diferente, né? Nesse muito sentido, diferente. É muito doido. Aqui, realmente, você precisa... Ou vai contar com Uber, né? Que é outro custo. Ou você vai ter que realmente... Você já reparou que quase não tem calçada? Tem poucas calçadas. Poucas calçadas. Porque a pessoa não anda a pé. Exatamente. Só de bicicleta, às vezes. É. Né? E aí, viemos para cá. Karina não dirigia, tiro uma carteira e aí começa o desafio. A família toda dependendo da minha direção, naquele primeiro momento. Adaptação, idioma. Ninguém falava inglês lá em casa. O meu inglês era aquele the books on the table, que eu achava que sabia. Só que a gente chega aqui e a gente tem certeza que a gente não sabe, né? Porque é completamente diferente. Por mais que a gente saiba que há uma facilidade de viver em Orlando sem dominar o idioma, porque aqui tem muito hispano, muito brasileiro. Mas te limita muito, né? Te limita totalmente. E além de te limitar, para mim, eu sempre tive uma concepção do seguinte: eu vim morar no país deles. Então eu preciso me comunicar com eles. Eles não têm que se virar para se comunicar comigo, né? Eu preciso estar inserido dentro da cultura deles, aprender o idioma deles, os costumes deles. Eles estão me recebendo. Eu sou imigrante. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Começou com uma boa consciência. Sim. Porque tem gente que vem aqui e quer fazer o inverso, né? É É. assim que eu já vi de gente. Sim. Então já quer começar lá em cima. Ops, vamos quem é quem na fila do pão, né? Você já Exato. começou com a consciência certa. Exatamente. Não, eu tinha esse desejo. Eu tinha um sonho até, na verdade. Eu ainda tenho esse sonho, né, de fazer tradução. Tenho esse sonho ainda. Eu não tenho condições ainda. Mas hoje eu já falo inglês, né? Eu já consigo fazer tudo em inglês. Só que eu ainda não tenho essa fluência para fazer uma tradução. Provavelmente eu vou ter um delay ali e vai atrapalhar, né? Não é uma coisa dinâmica, vamos dizer assim. Mas step by step, né? Já que não falava nada. Exatamente, exatamente. E esse mesmo rapaz que nos ajudou, ele me liga na semana que eu cheguei aqui, chegou bem, tudo bem, já comprei um carro. E eu vim para cá em cash com $10 mil. Então, comprar um carro, né? Fazer esses depósitos, acabou o dinheiro numa semana, né? Praticamente. E começar a correr atrás. Lembrando que eu tenho uma empresa no Brasil e eu vim, num primeiro momento, para viver com minha renda da minha empresa, né? Só que você sabe, né? Tudo dividido por 5. Né? Então, você pega R$20 mil. Uau, R$20 mil. Que vira 4. De um dia para o outro. Você traz R$50 mil, que vira 10. Né? Então, assim, é um negócio desleal, né? E ele me ligou, ele falou assim, olha, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, aí nos Estados Unidos, que tem $10 mil. E eu vou estar te depositando na tua conta. Você já abriu conta? Aí eu falei, já abri no Bank of America. Ele falou assim, eu vou estar depositando na sua conta porque esse dinheiro está parado aí. Não, mas Deus é bom, vou te falar, tem uns anjos na vida. Né? O cara do nada. E era o cara que eu falei que não precisava de nada, né? Lembrando desse detalhe. Ainda bem que Deus é bom e acho que tampa o ouvido dele nessa hora. Exatamente. Tem certeza que não está precisando de nada? É por isso que é bom também. Eu sempre fui um cara que investi muito em relacionamento. Para mim, o relacionamento, por mais que tenha a sua capacidade, tenha Deus que vai fazer por você, mas os relacionamentos, eles te abrem portas. Perfeito, Paulinho. Entendeu? Perfeito. Relacionamento te abre portas. Eles vão te fazer chegar em lugares que você nunca chegou. E às vezes você também vai se relacionar com pessoas que você almeja ser igual. Né? Você admira uma pessoa, então se você tiver relacionamento com ela, você vai aprender ela com vai ela. te levar a lugares, né, que ela passou, caminhos que ela já percorreu. Que é também, talvez, um dos intuitos aqui do teu canal seja esse, né? De facilitar os caminhos. Sim, até porque a pessoa olha pra você e fala, já passei por isso, tô passando por isso agora. Você fala, tem uma boa notícia, calma, vai dar certo. Exatamente. Então, a sua história, a minha, são histórias reais que podem inspirar as pessoas a repensar a vida. Você falou de relacionamento, eu achei bem interessante. Como eu disse, eu respeito a fé de todo mundo, mas tem uma coisa que eu quero morrer, eu acho que eu fugi um pouco do evangelho, de ver o povo fazer assim, se Deus quiser... E senta e morre ali. Não. A pessoa é azeda, não cumprimenta ninguém, não fala, tipo, dá até vergonha alheia. E fica esperando Deus fazer. Deus não vai fazer por você. Ele vai fazer o impossível. Sim. E a pessoa senta no trono de glória, e azeda com a vida, e quer que
todo mundo faça as coisas por ela. Então, achei bem legal isso que você falou do relacionamento, porque o relacionamento te abre portas e você pode abrir portas para outras pessoas. Sim. É uma via de mão dupla, não é só o vem a nós, né? Exatamente. Mas uma pessoa simpática, uma pessoa verdadeira, uma pessoa agradável, todo mundo quer ter perto. Sim. E aí é muito mais fácil você conseguir as coisas. Sim. A pessoa azeda quer que Deus faça o que nem ela faz. Exatamente. Aí o milagre não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Não, eu até pegando essa tua deixa, eu tava lendo, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Que a Bíblia é um livro de sabedoria, né? A gente não está falando sobre religião em si, a gente está falando sobre princípios que movem, né, a humanidade, né? Hoje, se você for perguntar qual é a personalidade mais conhecida do planeta, é Jesus Cristo. O calendário é cristão, né? Que ano você está? E os princípios éticos e morais vieram de onde? Você Todos, vê né? todos no vazamento bíblico. Exatamente. Então, eu estava lendo Jesus morre, né? E aí houve um alvoroço, porque a expectativa foi frustrada. A expectativa que eles tinham de Jesus era alguém que seria um libertador da opressão de Roma, né? E aquela expectativa foi frustrada. O nosso salvador dessa opressão que a gente está sofrendo morreu. E tinham dois caras, a Bíblia só diz o nome de um, que estavam voltando por um caminho que tinham desistido meio que do propósito. Os caras estão voltando para uma cidade chamada Emaús. E esses caras estão andando ali. E é interessante a gente entender que nas relações de transcendência, de fé, a gente, às vezes, quer experimentar algumas nuances dela. Uma é o arrepio, é o sentimento, é o sobrenatural. O outro é a literatura, né? O que aquela fé diz, o que a fé diz sobre isso. Só que a fé, até mesmo baseado nisso que eu estou falando para você, de relacionamento, ela é baseada na relação. É completamente diferente. Aqueles caras estão no caminho e Jesus em carne e osso se apresenta para os caras não reconheceram Jesus. Jesus andou do lado deles. E a história diz que Jesus começa a pregar de Moisés até ele, a palavra de Deus. E diz que os caras continuaram andando. Aí Jesus vai como se fosse passar diante daquela cidade, eles convidam ele para passar a noite com eles na casa. Sem reconhecer ainda. E a Bíblia diz que eram discípulos. Ou seja, você pode andar com alguém que você admira, que é extraordinário, e você não conhece essa pessoa, dependendo do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa. Forte isso, hein? Na verdade. Uhum. E aí, eles entram na casa. E aí, eles estão conversando. De repente, Jesus pega um pedaço de pão e corta. E a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram naquele momento e reconheceram. O que isso significa? O que significa o partir do pão? É a comunhão. Eles reconheceram Jesus na comunhão. Pela ação. No relacionamento. Uhum. E aí eles falam assim, logo depois, o seu coração não fervia enquanto ele falava com a gente? O sentimento existia, o arrepio tinha. A palavra foi pregada, Jesus pregou de Moisés até aquele momento. Mas onde foi reconhecido? Na relação. Top, arrasou, hein? A relação. Arrasou. Então, assim, o que hoje me faz também cumprir o propósito aqui nos Estados Unidos é entender que eu vou precisar me relacionar para que as minhas experiências vão fazer com que o imigrante que chega aqui, independentemente da sua fé, tenham relação comigo no partir do pão. Arrasou. Sentar à mesa. Olha aí, que forte que você está falando. Porque no país do Times Money, uma das coisas que as pessoas menos se preocupam é no sentar à mesa. Exatamente. É nesse tempo de mesa. Porque não existe tempo, né? Não existe tempo para isso. Porque aqui as pessoas começam a correr tanto atrás do dinheiro que abrem mão dos princípios e até mesmo abrem mão daquilo que foram chamados para vir fazer aqui. Olha aí. Porque imagina você ter um propósito que Deus colocou no seu coração, ou você mesmo tinha um sonho, e você vem para cumprir esse sonho aqui, e você abre mão de tudo, princípios, família, da sua fé, por causa do dinheiro. E o dinheiro, eu estava vendo uma reportagem antes de vir para cá, na G1, que estava dizendo que o Mick Jagger, ele já está fazendo um testamento dele, do Rolling Stones. Uhum. E ele tem uma fortuna em não sei quantos bilhões de dólares. E ele tem 5 filhos. E aí o cara perguntou, você vai dividir entre os seus 5 filhos? Ele falou assim, não. Eu vou dar a maior parte para a instituição de caridade. Os meus filhos não precisam desse dinheiro todo. E aí o cara ficou chocado, né? Tudo bem que os filhos vão receber 500 milhões cada um. É a pequena parte do bolo. Mas 500 milhões pode ser torrado se não tiver propósito.
E também não garante felicidade nenhuma. De ninguém. Então, muita gente se perde aqui. O problema que eu vejo na América, um dos maiores problemas, é que, devido a essa busca insana pelo dinheiro, muitos casamentos foram destruídos. Eu escuto isso com muita frequência. Sim. E eu acho que um casamento em qualquer lugar do mundo é um desafio, porque são duas pessoas, né, com mentalidades, crenças, visões. Crença que eu digo que é aquilo que eu creio, não estou falando de crença religiosa, de comportamentos diferentes. Agora, aqui, justamente por conta dessa inversão de valores, é muito triste ver pessoas que, no meio do caminho... Porque o grande problema é o seguinte, a pessoa terminou o casamento e ela foca no dinheiro. Só que eu também já falei com várias pessoas que têm hoje todo o dinheiro que queriam. Sim. Mas não valeu a pena. Exatamente. Tem todo o dinheiro que nem pensou, nem sonhou em ter. A gente não está falando que o dinheiro não é bom, não. Eu sempre falo, você está achando ruim, dá para mim, que eu sei muito bem o que fazer com ele. Não estou falando que o dinheiro é ruim. Sim. O problema é a inversão de valores e você achar que o dinheiro vai tapar todos os seus buracos, quando, na verdade, você cria um monte de situações, perde os seus valores por conta de preço, Sim. né? Por dinheiro que tem um preço. Perde um valor, quando chega lá, fala, subi a montanha errada. Exatamente. Não valeu a pena. Exatamente. Não justifica tudo que eu passei para conseguir isso. Eu cansei de atender pessoas, ou aqui mesmo sentar pessoas que falam, eu quase perdi meu casamento. Ou o contrário, a gente decidiu se unir e não ter outra alternativa a não ser dar certo. Exatamente. E aí, como não ter outra alternativa a não ser dar certo, faz o quê? Faz dar Sim, certo. exatamente. E não é só casamento. Filhos, né? Amizades, pessoas que acabam se isolando em busca disso e acabam entrando num processo depressivo, crise de ansiedade. A gente, hoje, os Estados Unidos é o país com o maior número de depressivos do planeta. E o Brasil é o maior número de ansiedade do planeta. Olha a bomba nuclear. Você traz um histórico de crise de ansiedade, um histórico de depressão e bota junto tudo dentro da mesma história. Uau, é forte. E dentro disso que eu te falei, da relação, se você tiver o partir do pão com aqueles que estão do teu lado, isso tudo não vai ter um maior valor do que isso. Por exemplo, Muda a proporção, né? Totalmente. Eu sento na minha casa, o meu filho pode falar assim, o meu pai é um cara bem sucedido, ele tem eloquência, ele sabe falar, ele é um pastor, ele é um empresário. O meu pai também, ele faz, né, algumas coisas que me deixam entusiasmados, né? A gente falou ali do fogo que eles sentiram, até mesmo no casamento, né? Eu tenho um momento de prazer. Isso tudo é importante. Claro. Mas onde tu é reconhecido? Tu é reconhecido na relação, na comunhão, no sentar à mesa, naquilo que você reparte, né? É tão interessante que o Evangelho ele nos chama para algo que as pessoas confundem. A gente não precisa mais de um Salvador, ele já veio. O que a gente precisa é cumprir aquilo que o Salvador deixou de mensagem. Ele falou assim, eu chamei a cada um de vocês para um ministério. Todos nós que cremos em Jesus, por exemplo, nessa linha, vamos entender que Jesus nos chamou para uma coisa, reconciliação. Ele falou assim, eu lhes deixei o ministério da reconciliação. Porque a salvação eu já fiz. Não adianta você querer ficar salvando ninguém, você tem que reconciliar. Olha aí, outra chave poderosa, né? Porque às vezes tem gente querendo pagar um preço que já foi pago. Exatamente. E quando você tem o partir do pão, você está na mesa. E na mesa tem cura, na mesa tem relação. Né? A gente nunca se conheceria se a gente não tivesse sentado à mesa. É verdade. Não é verdade? Quantas sopinhas tivemos que tomar. Eu ia falar isso agora. E com aquela mesa de mami aí não fica é? mais gostosa. Exatamente. Então, assim, a mesa que nos deu relacionamento. É verdade. Não foi a experiência mística, não foi a eloquência que trouxe relação, foi a mesa. É verdade. Foi o partir do pão. E aí foi muito legal você tocar nesse assunto, né? Porque o imigrante, às vezes, que chegou, então você não entende meu momento. E eu vivi isso, e eu comecei a prestar atenção. Não, mas é porque você não sabe, vai acontecer um curso, então eu estou correndo porque vai acontecer, tem que correr, tem que trabalhar mais tempo, mais tarde, não sei o quê, é minha missão. Sim. Aí depois, não, é porque estou no curso, é minha missão. Não, porque depois tá, mas respiro quando? Então, sem perceber, e olha que eu fui com boa intenção, porque era a minha missão. Sim. Tem gente, não estou falando que seja errado a pessoa fazer por dinheiro ou não, estou falando que até com boa intenção, quando eu fui ver, eu estava trabalhando, já trabalhei 14 horas, teve quinzena que eu falei, acho que eu errei a 12. Tem e momentos, amando o que estava fazendo. Tem momentos que a gente é levado a esses extremos, né? Não, então, mas é isso que eu ia falar, uma coisa é você perceber assim que você chega, uma fase da vida, você perceber um momento. O problema é quando você não percebe esse momento, pode se tornar o que seria um momento, uma rotina. Sim. E aí que eu acho que é o grande
desafio. Porque na correria, na ansiedade, seja qual for a sua motivação. A minha era uma motivação de doação, porque eu estava doando o meu trabalho. Sim. Eu não estava nem sendo remunerada pelo aquilo que eu estava fazendo. Era, que é minha missão, eu tenho que fazer minha missão. Mas se eu não prestasse atenção, Sim. não tinha tempo para absolutamente nada. Exato. Daqui a pouco sofre um burnout aí. De novo, porque já tive um, né? Porque eu sofri um e nem gostava do que fazia. Assim, gostava, não era a minha missão, minha paixão, como é hoje. Sim. E aqui, muitas vezes, a pessoa se anima, não, mas é porque eu estou construindo a casa, agora tem que correr. Eu entendo. Depois é porque não, porque agora eu quero outra coisa, agora é outro carro, e agora é outro... E sem perceber o que era uma fase, que todo mundo pode passar uma fase, se torna uma rotina. Sim. E esse é o problema. Sim. Eu sempre falo que o problema é sempre o meio do caminho. Né? Não, eu me lembrei agora, você falando, que Jesus fala, não, vamos para o outro lado. O problema não é o outro lado, é que no meio do caminho... No meio do caminho tem uma tempestade, às vezes. Quando né? chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Sim. Só que o que você vai enfrentar no meio do caminho é que muitas vezes você não prevê. Exatamente. Então, é o estado de consciência, assim, de viver um dia por vez e se questionando o que é o mais importante. Sim. E quando você vem com essa convicção, as adversidades, elas te abalam, mas elas não te param. Uhum. Boa também. Elas te abalam, mas não te param. Porque quando você vive por uma convicção, por que a fé ela faz com que a gente transcenda? Porque a fé te mostrou um lugar para onde você vai. E acabou. E você tem aquele alvo. Você sabe que aquilo existe, porque é a sua fé, correto? Então você vai se manter de pé na fé, porque você acredita que aquilo que lhe foi proposto vai acontecer. E na nossa vida é a mesma coisa. Então quando você chega aqui, entra um monte de adversidade. Por exemplo, eu lembro que a minha filha chegou aqui com 7 anos, a Pamela. Então a Pamela ia chorando todos os dias para a escola. Eu tô falando todos os dias, todos os dias. Eu deixava ela no bus chorando e eu voltava para casa chorando. De ver uma filha pequenininha, porque a Pamela não sabia falar nem hi, né, nenhuma palavra em inglês. E a gente chegou até com o Irma junto aqui, o furacão. Foi literalmente um furacão, que foi o pior que já passou por aqui, né? Chegamos no meio daquele furacão, foi a primeira vez que a Disney fechou na história, foi naquele furacão. E eu lembro, cara, que a Pamela ficou setembro, outubro, novembro. Eu tô falando isso porque assim, muitos que nos ouvem têm filhos pequenos que vão passar por essa mesma experiência. Claro. Dezembro tem um break. Né, que ela chorou todo esse período? Todos esses dias até dezembro. E você ficava como, Paulo? Ficava muito mal, né? Mas como que você... Falando para, de repente, a pessoa... né? O que você passava para sua filha? Não, eu passava confiança. Falei, você vai vencer, você vai conseguir. Sabe? Ela tinha princípios, ela sabia, mas era uma criança muito novinha, né? A gente ficava então, assim... Então, em você, né? Sim. E aí, em dezembro, eu lembro, cara, que eu cheguei para ela, eu falei assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para cumprir tudo aquilo que Deus sonhou para você. E essa escola, você tá lá porque você é a aluna mais extraordinária. Você vai fazer a diferença naquele lugar. E comecei a colocar palavras no coração dela. E eu fiz uma proposta para ela naquela época. Eu falei assim, se você, nessa volta agora do break, que era dezembro, né, voltar e não chorar mais, eu vou te dar um telefone, te dar um presente. Que ela não tinha na época. Ela foi e voltou em janeiro. Aconteceu 2 milagres. Primeiro, ela chega, mudaram a professora. Assim, meu Deus, isso é bom ou ruim, né? Aí a professora agora era uma argentina. Uhum. E a Argentina fala espanhol. Uhum. E a Argentina começou a se apaixonar pela Pamela. E começou a ajudar ela a entender o inglês. E começou a falar com ela. E começou a trazer relacionamento ali. E a Pamela já voltava sem chorar. Já voltava sem chorar. Só que um dia ela me ligaram da escola. Falou, sua filha está com dor no coração. Aí eu falei, coração, fiquei desesperado, né? Ainda mais que a saúde aqui, você sabe, né? Meu pai. Você trata o coração da mãe pra pagar. Você vai pagar o coração, você arruma outro problema no coração. Ai, meu pai. E aí eu fui lá e peguei ela. O que houve? Não, eu tô com dorzinha no coração, papai. Dorzinha no coração. Eu tentando entender o que era aquilo. Levei ela no médico, claro, né? E o médico, não, tá tudo normal. Eu falei, isso é ansiedade. Ela tá agora controlando o medo, mas ela ainda sente, né? E aí eu comecei a trabalhar na área da ansiedade com ela, e contratei uma psicóloga para ansiedade para ela. Enfim, resumindo a história. Ela terminou aquele ano e no último dia de aula ela voltou para casa chorando. Ela, papai, por que acabaram as aulas? Ufa, que bom! Então, mas muito legal isso que você está trazendo. Então a gente tem que entender que vão ter situações muito desconfortáveis, que vai ter ansiedade, vai ter choro,
vão ter muitas lágrimas, só que vão te levar para o propósito. E hoje ela é uma das melhores alunas na escola. Agora, vou olhar um pouco mais além do que você está falando. Vou falar para o pai, Paulinho, e vou falar da criança. Porque, né, não tem como eu não fazer esse tipo de... Você, com toda a estrutura no Brasil, o seu calcanhar, que eu sei, que é a Pamela, que mexe com o filho. Sim. Faz com você, mas eu tenho certeza que você tinha vários outros desafios, mas esse provavelmente era aquele que ficava ali, ó. Ficava. Doendo. Martelando. E aí você teve a sabedoria de respirar fundo. Deixa eu trabalhar aqui o coraçãozinho dela. Sim. Deixa eu ajudar. Porque às vezes o pai fica nervoso, ou a mãe, e já pensa em voltar, e já fica desesperado, ou engole o choro para a criança, que não vai adiantar. Não. Né? Então você teve a sensibilidade de ir no nível da criança, Sim. falar na linguagem dela e trazer ela para perto. Sim. Trazendo segurança em você, mas eu imagino o seu coração, como é que não ficava. Sim, despedaçado. Porque o pai de família tira todo mundo daquele conforto, daquele ambiente. Você se sente culpado. Você, nesse primeiro momento, porque não foi só ela, Karina, né, minha esposa nunca precisou trabalhar, não é nem dirigir. Ela era esposa de empresário. Ela chegou aqui e começou a fazer faxina. Eu sempre brincar com ela, você era esposa de empresário e virou empresária do ramo da limpeza. É verdade. E ela começou a ter essa realidade. Eu também trabalhei, fiz Uber aqui, uma vez a Karina me falou, Paulo, tem uma casa que está precisando arrancar uma planta lá. Planta? Tá bom. Chegou agora uma árvore. Eu não tinha nem ferramenta. Fui para o Walmart, comprei ferramenta para arrancar a árvore lá do quintal. Eu sei que quase que eu empatei era coisa de experiência, né? E eu não estava realmente acostumado, porque a minha empresa ela conseguia me dar o sustento. Só que era uma coisa que a gente ficava super limitado, sabe? Você não conseguia ir um pouquinho mais além. E então a gente foi trabalhando nessas questões familiares, né? Os meus filhos até que foram os que tiveram uma adaptação até um pouco mais fácil, assim, vamos dizer, os dois meninos. Mas eu, Karine e Pamela fomos que demos mais trabalho, porque eu também sempre fui... Sabe como é que eu me sentia? Eu me sentia como se eu fosse uma árvore, porque eu vim para cá com 40 anos. Eu me senti como se fosse uma árvore que foi arrancada com raiz e tudo e jogada num outro lugar. Então, as minhas raízes, as minhas relações estavam todas no Brasil. Então, o meu conselho, até mesmo para quem vem um pouco mais velho, cara, vai ter quem é apegado, vamos dizer, né? Porque tem gente que é desapegadaça, né? Tem gente que, tipo, a minha esposa, ela não é apegada a muito essas questões geográficas. A questão, ela veio para cá, ela amou Orlando, e as questões dela eram outras, as demandas dela eram essas questões de trabalho, enfim, de se recolocar e tal. Mas eu era de uma igreja, por exemplo, no Brasil, que tinha 2.000 pessoas. E eu trabalhava diretamente com 250 pessoas. Eu tinha uma empresa, família, né? Então, tudo isso a gente sente falta. É um preço alto que a gente paga, realmente. Mas, quando a gente chega e cumpre os primeiros sonhos que a gente colocou no nosso coração, a gente vê que valeu a pena. A gente vê hoje a minha filha fluente em inglês. Se eu não tivesse todo dia dado tchauzinho para ela no ônibus chorando, ela continuaria chorando até hoje. Porque se eu tivesse tirado ela do sofrimento, ela não ia crescer. Outra chave poderosa que você acabou de trazer. Sim. Porque nós, como os pais, às vezes, queremos poupar nossos filhos. Meu filho passou muita coisa na Califórnia, mas não é muita que eu não passaria. Eu já teria voltado para casa, muito tempo. Muito, nunca que eu passaria. E eu nunca falei para ele voltar. E um monte de gente falava assim para mim, Angélica, tira esse menino dele. Mas passou acidente, passou várias. Foi pra corte, quase morri, né? Foi pra corte, foi pro hospital, me ligaram, você é mãe do Henrique? Falei, pelo amor de Deus, é do hospital. Eu sofri um acidente, pelo amor de Deus. E eu sempre falava assim, você tem uma casa, se você precisar, você tem uma família. Sim. Mas eu nunca falei, meu filho, pelo amor de Deus, filhinho, volta pra casa. E falava, você é doida. Eu falava, ele precisa viver as experiências dele. Exato. Na minha opinião, ele não precisa. Exato. Mas se ele quer viver essas experiências, ele vai viver as experiências que ele precisa para ele crescer, para ele amadurecer. E tá se tornando um homem incrível. Saiu daqui um menino, está se tornando um homem que se vira, que faz e acontece. Fácil para mim? Não. A 2.300, 400 milhas, um hospital ali, a mãe do Henrique, o quê? Não é nada fácil, mas ele precisa ver em mim um porto seguro. Sim. De eu falar, meu filho, se é isso que você quer, vai para cima. É isso aí. Você tem uma casa.
Porque você Mas tem que nunca passar tá segurança, assim, né? ô filhinho da mamãe, vem pra casa, amor, o Ninho tá aqui. O Ninho tá lá, ele tem uma ele precisa saber que ele tem uma família. Sim. E se ele quiser voltar. E aí bate no orgulho, bate um monte de coisa que ele não quer voltar. Exatamente. Aí arruma um monte de coisa. Mas é a história dele, que ele tá construindo e se tornando um homem. Porque a mãe depois ele tem uma família como? O filhinho da mamãe? Exatamente. A Pamela venceu aquilo que para ela foi extremamente delicado, era uma criança. Só que hoje ela tem estrutura para outras Exatamente. coisas. É uma aluna aplicada, gosta da escola. Mas se você tivesse poupado ela disso? Não teria chegado lá. E ela até agora está empreendedora. Ela está demais. agora vendendo... como é que é o nome? Gloss, né? Eu não sei. Gloss, está vendendo Gloss. Tem a marca dela, Star Beauty, tem Instagram. Ah, meu né? Deus, tá vendo que legal? Tipo, ela falou, pai, eu já tenho dinheiro para viajar. Com que ela é Tá empresária, vendo que né? legal, tá Empreendedora, vendo? então... Mas porque teve esse incentivo. Exatamente. E quantos homens passam assim? Porque não é fácil para ninguém aqui, tá? Eu entendo o papel da mulher, mas eu também entendo o papel do homem. Que às vezes ele engole calado, ele quer apoiar a mulher, quer apoiar os filhos. Fala, o que eu fiz? Minha família estava bem lá, vim para cá. Para muitos homens é um desafio muito grande, Sim. é um peso. E o homem geralmente é o cara que vai impulsionar um pouco mais, né? Nessa questão da relação, você, na tua história, é pai e mãe praticamente, né? Na minha história é diferente. Eu tenho o apoio da minha esposa ali, incentivando e tal, mas a mãe... Ontem eu estava lendo um livro que está dizendo assim, muitas comunidades vivem na teta da Diana, né? Porque é um sistema maternal. Uhum. E o sistema maternal, na realidade, na integralidade da palavra. O sistema maternal. O que é o sistema maternal? Maternal é o lugar onde tem criancinha, né? Para começar. Maternal é o lugar de colo. Maternal é o lugar de peito. Então, mãe quer dar peito e filho quer peito. O pai é o cara que tira do peito. Por isso a importância do homem e da mulher. Exatamente. Porque quando não tem um homem e uma mulher, tem um gap. Exatamente. Não tem como a mulher... não, você faz papel de pai e mãe? Não faço. Por mais que eu queira. Sim. Um exemplo. Não, Sim. que eu queira não, né? Uma vez eu fiz terapia, ela falava assim, eu tinha acabado de me separar, e ela falou assim, Angélica, tem um lugar que é seu, que é o da mãe, e tem o lugar do pai. Não tem como... Sim. E aquilo foi libertador para mim. Você não ocupa dois lugares. Não. A sociedade vai te pressionar, tudo vai te pressionar. É lógico que eu tenho que ser uma mãe que impulsiona. Sim. Porque se ele não tiver de um lado de lá, Sim. né? Ele tem, o pai tem contato com o pai, mas eu falei outro dia, por que você liga pro seu pai? Ele, enfim, não vê o caso. Mas o que eu quero te dizer é assim, os papéis, eles precisam ser... Não é o teu DNA. E não adianta, os papéis, eles precisam ser alinhados. Sim. Homem tem papel de homem, mulher tem papel de mulher. Na educação dos filhos, isso faz toda a diferença. Sim. Na estrutura emocional daquele adulto no futuro. Exato. E aí o fardo fica mais leve para os dois, né? Não fica tão pesado para os dois. E equilibra na cabeça dessa criança para os dois lados também. As duas energias, masculina e feminina. Com certeza. Então, eu sei que muita gente fala assim, a mulher não tem rede de apoio. E não tem mesmo. Eu falo entrevisto muitas mulheres. E uma vez uma falou sobre isso. Pô, meu marido chorava. Eu achei o máximo. Um homem poder ter o apoio da mulher para chorar em casa. Sim. Porque às vezes não tem esse apoio também. Sim, verdade. E para encerrar, porque a gente poderia ficar tarde aqui, né, Paulinho? Fácil. Para encerrar, o que você fala, assim, o que você vê desses 6 anos aqui? Já teve vontade de voltar? O que você fala para quem está aqui naquele momento está patinando? Sabe? Está patinando, você fala, não vai nem para frente, nem para trás. Meu Deus. Vários momentos, né? Não, eu já tive muitas vezes vontade de voltar. Muitas vezes. Vontade no meu coração. Mas a gente sabe que o nosso coração é enganoso, né? No meu coração já tive. Mas muita coisa na minha vida mudou aqui. Por exemplo, a minha esposa, lá no Brasil, como eu falei, ela é esposa de empresário. Só que ela era massoterapeuta, só que ela fazia muito por hobby. Aqui ela é super bem sucedida. Ela tem hoje Tem quase horário, né? Uma cliente, ela não tem praticamente horário. Eu lembro que um dia, naquele meio daquelas casas limpando, né, fazendo faxina, eu lembro que um dia ela chegou chorando em casa, ela falou assim, eu queria só ter um cliente por dia de massagem. Pediu, tá pedindo. E eu lembro que alguns anos depois, né, há pouco tempo, ela falou assim, ela me ligou, eu queria conseguir tirar uma pessoa do meu dia. Então, olha só a perspectiva como é que mudou. Né? Eu vim para cá, conforme eu falei, né, para tocar um projeto de uma igreja, que na época era Nova Vida, e comecei aquele projeto e eu lembro que eu recebi uma palavra de uma pessoa dentro da igreja, por isso que eu falo, né, que os nossos relacionamentos nos levam também, mas também alguns, se a gente não prestar atenção, nos empurra para baixo. Um cara chegou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho uma proposta para você. E era uma proposta que me tirava do meu propósito.
Era uma proposta para me dar um documento, para me dar um bom salário, tá? E para me dar coisas até que eram muito melhores do que eu imaginava. Estou falando da parte de realização. Uhum. Eu falei assim para ele, cara, mas não é esse não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para tocar esse projeto dessa igreja. E o cara ficou com raiva de mim. Sabe o que ele falou para mim? Isso em 2018. Ele falou para mim, eu não te dou 1 ano para tu sair desse país com o rabo entre as pernas. Eita, quer dizer, ele ficou com raiva porque você não aceitou a proposta dele, então você não pode fazer mais nada. Exatamente. Eu lembro que eu só cheguei para ele e falei assim, Deus te abençoe, mas eu vou vencer. E eu venci, eu fui ordenado a pastor em 2019 aqui. Hoje eu estou na Bethel Assembly, que é uma igreja aqui em Hunters Creek, sou pastor lá. E temos uma comunidade muito saudável. Temos isso no nosso DNA, da relação, do partir do pão, de ir na casa das pessoas, de se relacionar, de entender as demandas do imigrante que chega aqui e chega com todas aquelas questões. O apoio, o amor. Exato, a igreja maravilhosa. Assim, é um amor... A gente chega aqui, filho as pessoas que não falam inglês, aí tem que tomar vacina, tem que se inscrever na escola, então a gente dá esse apoio, a gente às vezes vai com a pessoa, vai tomar vacina, vai na escola, vai não sei aonde, a gente tem um centro de distribuição de alimentos lá na nossa igreja, a gente atende hoje 450 pessoas por semana. Né? São 150 cestas básicas por semana aproximadamente. Então, a gente foi dando destino e propósito a tudo aquilo que Deus foi colocando no nosso coração. Então, fomos vencendo, os filhos bem-sucedidos estudaram, né? Estão os 2 trabalhando já. A Pamela ainda está, né? Empreendendo. Pamela está na Middle School. Karina também. Então, eu posso dizer que é completamente possível, mas sempre para mim, o maior conselho que eu dei é não venha colocando todas as suas expectativas que não seja naquilo que você veio para fazer, sabe? Não coloque expectativa no dinheiro, não coloque expectativa nas realizações, não coloque expectativa no carrão Camaro, coloque expectativa no propósito. Porque o propósito vai te levar tudo isso com naturalidade, no tempo certo, no momento certo. Tem coisa que você não recebe antes, você não tem condição de administrar. A fundação tem que estar bem preparada para você receber a carga. Se não tiver fundação, desmorona. Não dá conta. Não dá conta. Arrasou. Amém. Arrasou. Eu falei que tinha muita coisa, eram 6 anos inteiros. Eu precisava de mais tempo, Angélica. Pois não é? Que tal você escrever aqui para ter mais um? É isso aí. Eu acho que é uma boa, né, Paulinho? Sim, uma boa. Parte 2. Aproveita, escreve, comenta o que você gostou. O que você não gostou, fala também, porque aqui você que manda. Coloca o que você gostou, o que você não gostou. E se você quiser mais, olha, para mim vai ser um prazer fazer outro. É isso aí. Se você colocar uma coisa que ele falou em prática, eu tenho certeza que seus dias serão diferentes. Lembre-se, você pode sonhar, você pode sim realizar. Porque nenhum pai dá para um filho uma visão de algo que ele não tem intenção de te dar. Então, aquele que te deu a visão, ele vai sim te dar a provisão. Vai, até a próxima. Ótimo estar com vocês. Arrasou. Levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.